Então, pessoal, de um modo ideal, vamos dizer assim, né? Porque nem sempre é possível, o fármaco antimicrobiano usado aí para tratar a infecção, ele deve ser selecionado depois da identificação do micro-organismo e também do estabelecimento da sensibilidade do micro-organismo aos fármacos. Porém, né, no paciente aí que está no estado crítico, né, que está bem doente, esse atraso ele poderia ser fatal, né? E o tratamento imediato e empírico ele é totalmente indicado nesses casos. Então, se o paciente está numa situação ruim e não dá para esperar, né, a identificação do micro-organismo, então coleta o material antes e logo em seguida já entra com um tratamento. Normalmente aí é utilizado fármacos antimicrobianos de amplo espectro para atingir aí o maior número de micro-organismos possíveis. Claro que isso, né, vai depender da anamnese, do tipo, né, do local da infecção, porque a gente já sabe, né, que alguns micro-organismos predominam em alguns locais de infecção, outros não, até mesmo pelo a história clínica, né, do paciente realizada da anamnese, que vocês vão identificar os sintomas, e isso já leva aí uma sugestão do tipo, né, de infecção que esse paciente está tendo e quais os possíveis fármacos que a gente poderia estar utilizando aí para essas situações. Normalmente a gente, né, os médicos trabalham aí dessa forma. Então, daí vem a pergunta, né, quando começar o tratamento? Quando que se começa? Então, pessoal, como a gente estava falando, pacientes gravemente doentes com infecção de origem desconhecidas, por exemplo, um paciente neutropênico, ou seja, está apresentando aí uma redução na contagem de neutrófilos, né, predispondo aí as infecções, ou um paciente com meningite, né, caracteristicamente aí descrito por cefaleia intensa, rigidez do pescoço, sensibilidade à luz brilhante. Esse tipo de paciente, né, eles exigem um tratamento imediato. Então, o tratamento ele deve ser iniciado após, né, a coleta de amostras, para análise aí laboratorial. Mas antes do resultado da cultura ficar disponível, esse tratamento tem que ser iniciado, né? Então, eu estou sendo redundante para ficar bem claro para vocês isso. O paciente está no estado grave, mas, né, já pela, né, avaliação médica, pela anamnese realizada, já se sabe, né, mais ou menos qual é o tipo, né, já tem uma indicativa, na verdade, né, a melhor palavra aqui é você colocar, já tem uma indicativa do tipo de infecção, coleta o material para análise laboratorial, mas imediatamente já inicia aí o tratamento, ok? Porque esse tipo de paciente não dá para esperar, né, todo o procedimento. Vocês sabem que a cultura de micro-organismo não é algo rápido, demora, dependendo do micro-organismo, a gente leva assim, alguns dias para poder identificar, até realizar também o antibiograma. Se esse paciente fosse esperar todos esses procedimentos de identificação do micro-organismo, mais a identificação do fármaco ideal, esse paciente poderia, né, ser levado aí a óbito. Então, em algumas situações, não dá para esperar todo esse processo. A gente já entra com tratamento, mas da mesma forma, a gente continua aí com os procedimentos laboratoriais, porque é necessário, sim, a identificação, até mesmo porque muitas vezes os fármacos que a gente pode, né, entrar de início podem não ser tão eficazes e a gente precisa de alterar, e essa alteração também não dá para a gente fazer de uma forma tão aleatória assim. A gente precisa dos resultados para tomar as decisões com seguranças e respaldo, né, laboratorial. E aí a gente entra, né, num segundo ponto, que é a escolha do fármaco, né? Então, a escolha do fármaco aí, na ausência de informações sobre, né, a suscetibilidade, ela é influenciada, como eu falei para vocês, pelo local da infecção e, como também já havia comentado com vocês, pela anamnese. Então, por exemplo, infecções prévias, idade, relato de viagem recente, o próprio estado imune do indivíduo, se o indivíduo é imunossuprimido ou não, ou se a infecção foi adquirida em um ambiente comunitário ou hospitalar, são informações aí que nos auxiliam, né, a
identificar o tipo de infecção possível, né, de ter uma sugestão através da anamnese e poder aí iniciar um tratamento de uma forma, né, antes, né, no caso de um paciente grave, antes da gente ter todas as informações. Mas inicialmente aí isso, né, pode nos gerar, né, pode ser indicado um fármaco de amplo espectro para as infecções graves, quando a identificação aí do micro-organismo é desconhecida ou quando é provável aí uma infecção causada por vários micro-organismos, que a gente chama aí de polimicrobiana. Então, pessoal, a escolha dos fármacos, ela também pode ser orientada aí pela, né, associação de um micro-organismo em particular à infecção em determinado ambiente clínico, né? Então, por exemplo, de acordo com a microbiologia, né, a gente sabe que é improvável aí que um coco gram-positivo no líquido cerebroespinal, né, de uma criança recém-nascida, ela seja aí de um Streptococcus pneumoniae, né, ou seja, pneumococcus. É mais provável, né, dentro dessas características do próprio indivíduo, que seja aí uma infecção causada aí pelo Streptococcus agalactiae. E, né, dentro da literatura e também das evidências, né, observadas, a gente sabe aí que esse Streptococcus agalactiae, ele é sensível à penicilina, à benzilpenicilina, né? Então, percebam que fatores, né, do paciente, do tipo, né, de infecção que ele poderia estar ali desenvolvendo, a gente já tem ali alguns fármacos que poderiam aí ser utilizados, ok? Uma outra situação, né, que eu poderia colocar aqui como exemplo para vocês é um coco aí gram-positivo no líquido cerebroespinal, agora já de um paciente de 40 anos, né, e não mais aí de uma criança recém-nascida, agora pensando num paciente, né, adulto, é mais provável aí ser um Streptococcus pneumoniae e não um Streptococcus agalactiae, né? A gente sabe, né, que o Streptococcus pneumoniae ele é frequentemente aí resistente à benzilpenicilina, né, e normalmente requer aí a gente utilizar para um paciente que apresenta infecção por esse micro-organismo o uso aí de cefalosporinas de terceira geração ou uma vancomicina, que são fármacos que eu estou citando aqui agora para vocês, mas nós vamos trabalhar esses fármacos dentro das suas classes nas próximas aulas aí de farmacologia. Então, é só para poder, né, esse exemplo, né, que eu dei aqui, é para vocês entenderem que a escolha do fármaco e o início desse tratamento, né, vai dar muito pela circunstância, pela situação, pelo histórico do paciente, né, pela anamnese que o médico faz, e isso através de todos os estudos. Parece que é tudo muito, né, confuso e grande, realmente é complexo, não, né, a gente não pode negar, mas os estudos de microbiologia, as evidências clínicas, né, e até mesmo as laboratoriais, elas já vêm nos dando aí indicativos de quais fármacos poderiam ser. Então, por isso, pessoal, que aqui a gente está apresentando, né, de uma forma ampla e geral, mas um médico, né, realmente para dominar tudo isso tem que estudar bastante, tem que se apropriar bastante para que, né, no momento de atuação, aonde ele realmente se vê frente a essa situação, ele tomar a melhor decisão e levar aí a uma ótima terapia ao paciente.